A paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos. Mais uma vez estou aqui nesse canal do YouTube, o canal Glória a Deus, e para trazer para nós uma meditação na Palavra de Deus. Que o intuito desse canal é nós meditarmos diariamente na Palavra de Deus. Que a Palavra de Deus é um alimento para nossas almas. Por ela tudo foi criado, meus irmãos. Tudo veio da palavra, pela palavra e para a palavra. E no livro de Evangelho de João, diz que a palavra é o próprio Jesus que se fez carne e habitou conosco. E eles falam, nós provamos da glória do unigênito Filho de Deus. Então Jesus, ele é a própria palavra de Deus personificada. Ele é o melhor de Deus personificado em nosso favor. Por isso que esse canal aqui é o intuito de nós meditarmos na palavra de Deus e alimentarmos dela. Então, meus irmãos queridos, peço a ti que assistir esse vídeo que eu deixo postado aqui nesse canal, e você curta para dar uma impulsionada nesse canal, para que o algoritmo da rede social YouTube possa interpretar a qualidade, aqui, a importância, a relevância dessa evangelização através da rede social. Então, meus irmãos queridos, curta, compartilha, inscreva-se no canal, comente, para impulsionar melhor aqui essa rede social do YouTube, para que abranja mais almas, mais pessoas, para meditar na palavra de Deus juntamente conosco, para se alimentar através dela, meus irmãos. Isso aqui é o meio da palavra chegar até alguém que precisa, às vezes, de uma palavra de Deus. Deus abençoe no seu trabalho, no seu carro, na sua casa, até mesmo recluso, alguma coisa assim. De repente pode chegar a essas pessoas e gerar um fruto, meu irmão. Paulo disse, eu plantei, Apolo regrou, mas quem dá o crescimento é Deus. A obra de Deus é feita através de muitas pessoas, meus irmãos, e quem dá o crescimento dela é o próprio Deus. Então conto com o apoio de vocês, apoiando aqui esse canal. Eu tenho um sonho mesmo desse canal, crescer e chegar a várias pessoas, várias almas, Quando a gente falar aqui, abranger várias pessoas que precisam da palavra de Deus, meus irmãos, É gostoso exercer o ministério que Deus deu nós, de pregar a palavra de Deus, as pessoas, pregar com simplicidade, pregar com sinceridade, pregar com veracidade, interpretar a Bíblia como ela é, sem inventar fórmulas fantasiosas, mas falar aquilo que Deus realmente está falando na palavra dele. E a meditação hoje, que eu gostaria de meditar com meus irmãos, está no livro de Marcos, capítulo 13, o verso 10 e 11, meus irmãos. Marcos 13, verso 10 e verso 11, que é uma palavra muito gloriosa para os nossos corações, onde aqui o verso 10 disse, meus irmãos, Jesus dizendo, mas importa que o Evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações, pois quando vos conduzires para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer, e sereis aborrecidos por todos, por amor do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, este será salvo. Então aqui, meus irmãos, Jesus dizendo, importa que o Evangelho seja pregado em todas as nações. Então uma das formas mais fáceis hoje de pregar em quase todas as nações é através da internet, da rede social, das transmissões, que chega a pessoas, os 5 continentes chega a transmissão através da ferramenta
o YouTube e outros canais que tem, né, outros meios. E Jesus dizendo, meus irmãos, que pregar o Evangelho, né, para todas as nações, porém às vezes tem perseguições contra os pregadores, né? Às vezes eles são levados às autoridades, como a gente viu o apóstolo Paulo sendo levado às autoridades, ali no livro de Atos dos Apóstolos 27, né, ele está levado diante da autoridade, né, do rei Agripa, de Félix, de Festo, né, de várias autoridades, né, juízes e reis. E Jesus falando aqui, né, quando você for levado, para não ficar preocupado antes o que vai falar. Ele fala aqui, não sois vós que vão falar, mas é o Espírito Santo que vai ministrar na boca de vocês, né, os argumentos necessários diante dos reis, das autoridades, dos juízes, né. A gente vê a passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, né, quando Estevão foi levado ao tribunal, ali, né, dos sacerdotes, das autoridades, né, religiosas de Israel, que tinha poder também de polícia, né, tinha poder de juiz. Ali, meus irmãos, ele argumentava pelo poder do Espírito Santo de Deus em sua boca. E lá a palavra diz que o rosto dele transfigurou como se fosse um rosto de um anjo, justamente o rosto dele estava brilhando. Porém, meus irmãos, quando ele falou a verdade, né, para os fariseus, saduceus que estavam ali, dizendo, né, vocês perseguem o povo de Deus desde o princípio, né? O mesmo espírito de Caim que matou Abel está sobre vocês, né? Vocês matou os profetas, depois de alguns anos vocês, né, criam sepulcros ali enfeitados, onde eles foram, né, sepultados, dizendo, se nós tivéssemos nascido naquela época, nós não teríamos feito isso. Porém, na era contemporânea, vocês são os perseguidores dos profetas, vocês testificam contra vocês mesmos, dizendo que vocês são filhos dos assassinos que mataram os profetas que foram antes de vós. E agora, na era contemporânea, vocês são os próprios, né, que perseguem a palavra de Deus, perseguem os profetas. E ali Estevão, meus irmãos, expôs a verdade para, né, os fariseus, saduceus daquele tribunal. E eles levaram ele com ódio para fora ali e apedrejaram ele até a morte. Mas antes dele morrer, ele viu o céu aberto, viu Jesus de pé, pronto para recebê-lo. E ele falou, Senhor, receba o meu espírito. E ele também rogou a Jesus, né, pedindo perdão para os fariseus, falando, né, peço a ti, Senhor, que não ponha sobre eles esse pecado, está derramando sangue inocente, está tirando a minha vida. E ali ele deu o último suspiro e morreu, né. Estevão, um pregador do evangelho fiel a Deus, um diácono, né, foi separado ali do diaconato, ali através dos apóstolos, né, Pedro e os demais, eles oraram, né, foi separado 7, né, homens para, né, ali ser diáconos, né, a palavra diáconos vem do grego, né, quer dizer serventes, para servir, né, as mesas, ajudar as viúvas, os necessitados, eles administravam a parte social da igreja. Porém, Estevão foi despertado por Deus para não ser apenas um servente, mas ser um pregador da palavra de Deus. Foi justamente separado os diáconos para que Pedro e os demais apóstolos ficassem ao encargo do ministério da palavra e da oração. Porém, Estevão se mostrou um homem, né, muito cheio do Espírito Santo de Deus, e Deus destacou ele também no ministério da palavra, dos sinais, prodígios e maravilhas, da sabedoria, né. Ali em Atos 6 a gente vê que os gregos, né, os judeus que moravam na Grécia, que era, né, um país de muita sabedoria humana naquela época, começaram a disputar com Estevão, mas não puderam vencer, né, porque Estevão não tinha uma sabedoria humana, era a sabedoria de Deus, era divina, era dada por Deus. E ali, quanto mais eles pelejavam, mais Estevão prevalecia, porque os argumentos de Estevão eram poderosos em Deus. Não eram argumentos humanos, eram argumentos poderosos em Deus. A gente vê Paulo dizendo para a igreja de Corinto, 1 Coríntios, quando eu fui ter convosco, né, para pregar o evangelho, não foi com palavras humanas, palavras enfeitadas, né, de sublimidade humana, mas eu fui em demonstração de poder de Deus e sinais e prodígios e maravilhas. Eu fui na simplicidade até vocês, coríntios, porém com o poder de Deus. Por isso que houve sinais entre vocês, libertação de demoniados, cura de enfermos, salvação de almas. Então, meus irmãos, a sabedoria que Paulo tinha, Estevão,
própria sabedoria que Salomão recebeu foi de Deus, não foi uma sabedoria que ele aprendeu na escola, né, das teses humanas, não, né? Há muito conhecimento na mão dos homens, mas o conhecimento, né, das mãos dos homens não é superior nunca ao conhecimento que vem de Deus, né? A gente vê a parte lá de Daniel, né, com seus amigos, Daniel capítulo 1 ali, que o rei da Babilônia separou, né, príncipes de várias nações para serem seus ajudantes ali, né, no reino, no império daquela época. Entre eles estava Daniel, estavam seus 3 amigos, né, Misael, Ananias, Azarias, né, que posteriormente receberam outros nomes, né, Sadraque, Mesaque e Abednego. E ali Daniel colocou no seu coração de não se contaminar com a comida que o rei servia, o vinho, a comida. Ele falou, né, nós vamos ficar só com legumes e água, né? Deixa nós 10 dias e provar isso. O mordomo ali do rei da Babilônia tinha medo que o rei ficasse bravo por ele permitir eles comer só legumes e beber só água, e não o manjar do rei. Mas ali mandou experimentar, e durante 10 dias ficaram naquela situação. Ao final de 10 dias, aquele mordomo viu que Daniel e seus 3 amigos tinham um semblante muito melhor do que os outros que estavam comendo e bebendo do banquete do rei, comendo carne, tomando vinho, né? Daniel estava nos legumes e na água, tinha um semblante melhor. E aí o rei, né, o ajudante do rei deixou eles ficar, né, uma boa temporada ali, meus irmãos, durante o tempo da preparação, né, para eles estar aptos para se apresentar diante do rei. Então Daniel e seus amigos continuam naquela dieta. E no final daquele período que se apresentaram ao rei, demonstrou-se que Daniel e seus 3 amigos tinham 10 vezes mais sabedoria do que os outros que tinham se contaminado com a comida real, né? Ali bebida alcoólica, ali, meus irmãos, muitas carnes, né? Muitas variedades de comida, né, do rei, misturada às vezes com idolatria, né, e tudo. Mas Daniel não comeu legumes natural que Deus fez, bebeu água natural que Deus fez. No final eles tinham 10 vezes mais sabedoria do que, né, os demais ajudantes que tinham sido separados pelo rei da Babilônia. E aí o rei já colocou eles em posições mais altas, né? Daniel se destacou também, meus irmãos, em interpretação de visão, de sonho, né? E os outros 3 eram bons, né, nas letras, né? Diz que os outros 3 eram muito bons na ciência das letras, né, na interpretação das letras, né, daquilo que está escrito, né? Porque tem pessoas que têm sabedoria de interpretar o que está escrito, outros, né, têm o discernimento de sonhos, visões, revelações, mistérios de Deus, né? Então Daniel era um desses. Então a gente vê, meu irmão, que a sabedoria de Deus é dada, é ministrada na boca de quem se prontifica a deixar Deus agir, quem se humilha diante de Deus, né? Quem, né, deixa Deus entrar no seu coração. Apocalipse, né, ali, creio que é 3, né, 17, está escrito, né, que eu bato a porta, né? Jesus dizendo, eu bato na porta, se você abrir eu entrarei, cearei contigo e você comigo. Então Jesus bate a porta, né? E nós somos mordomos da nossa alma, temos que dar permissão para ele entrar ou não entrar, né? Ele trabalha sob permissão, né, daquela parte que confere a nós, e os demais coisas ele faz, né? Então, quando ele diz aqui para os crentes, né, quando vocês forem levados à presença dos reis, dos juízes, das autoridades, não ficarem preocupados, ansiosos, o que vocês vão falar. Fique tranquilo, porque na hora vos será dado pelo Espírito Santo o que vocês havem de falar. Então, por que Jesus teve, né, essa liberdade com eles de falar isso? Porque eles já tinham se rendido a Jesus, eles já tinham abrido o coração para Jesus entrar, eles já eram crentes, e agora estavam sendo levados às vezes a dificuldades, sendo provados por amor do nome de Jesus, né? Aqui Jesus fala, né, no livro de Marcos 13, verso 13, né? E sereis aborrecidos por todos por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, este será salvo. Então, meus irmãos, ele dizendo, vocês que amam meu nome serão aborrecidos por todos, porque o mundo, meus irmãos, na sua maioria, está escravizado por Satanás. O mundo, na sua maioria, está enganado pelo Satanás. Aquele mesmo espírito da serpente enganou Adão e Eva, né? Enganou a maioria do ser humano. Tem muita gente que está enganado hoje. Por isso que nós pregamos para eles saírem do engano,
para eles saírem, né, desse encantamento a qual a serpente encantou elas, né? A gente vê Paulo, antes dele se converter, ele estava encantado com a religião cega, né, que perseguia a igreja de Deus, né? Os fariseus, os saduceus, todos foram enganados por Satanás, a ponto de eles matar Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eles que eram seguidores da Torá, seguidores dos mandamentos, não conseguiam interpretar o que o mandamento dizia, que o Messias viria simples, né? O livro de Miqueias fala que o Messias viria muito simples, montado no jumentinho, entraria em Jerusalém. E a gente vê Mateus ali no início de Mateus, quando Jesus entrou, né, em Jerusalém, montado no jumentinho, e as pessoas pobres da terra, né, interpretaram que ele era o Messias, colocou ali, né, ramos, roupas debaixo ali onde ele ia passar em honra, né, ao rei, dizendo, né, bendito o rei que vem em nome do Senhor. E as crianças começaram a cantar, né, hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então, meus irmãos queridos, às vezes, né, aquelas pessoas simples entenderam que Jesus era o Messias, mas os sacerdotes, né, os fariseus não entenderam, a ponto de persegui-lo, né? Quando as criancinhas começaram a cantar, eles até falaram, manda elas se calarem. Mas Jesus falou, se elas se calarem, até as pedras vão clamar, né? Vocês não leram o Salmo que está escrito, que da boca das criancinhas virá o perfeito louvor para fazer calar, né, o vingativo adversário. Então, meus irmãos queridos, por amor do nome de Jesus, né, estamos sujeitos a sermos aborrecidos pelo mundo que está enganado e às vezes não quer largar o engano, ou até mesmo pessoas que perseguem hoje, amanhã vai se converter. Porque Paulo, né, quando era Saulo, Atos 9, perseguiu, mas depois ele se converteu. Jesus encontrou com ele no caminho de Damasco, na hora que ele estava na maior fúria, né, de perseguir a igreja, com mais fúria, né, ali Jesus encontrou com ele, manifestou a sua luz, o seu brilho no caminho. E ele ali, meus irmãos, caiu por terra, né? E Jesus dirigiu a voz a ele, dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, Senhor, quem és tu? Ele disse, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro para ti é recalcitar contra os meus aguilhões, né? Duro para ti é você fazer igual um boi bravo, né? Contra, né, as aguilhadas, né? Contra as lanças. Existia, meus irmãos, naquele tempo, né, um ferro comprido com a ponta fina, né, assim, afiada na ponta, era para reconduzir os bois, né, ao caminho, por exemplo, o carro de boi e tudo, né, os bois estivessem arando a terra, tinha uma aguilhada que estava cutucada no boi, né, ali, incomodava o boi, né, tomava novamente a postura que ele tinha que ter ali para estar arando a terra, para não sair uns sulcos, né, errados, tortos, tinham que ser retos, né? Ali eles aravam a terra. Então, Jesus comparou, né, Saulo como um boi bravo e comparou os cristãos como uma aguilhada, né? Falou, duro para ti é recalcitar contra os meus aguilhões, não queira resistir o meu povo, né? E ali ele se converteu, meus irmãos, ele ficou cego durante 3 dias. O próprio Jesus falou com ele, né? Entra na cidade, né? Eu vou ordenar ao meu servo Ananias que te procure e que ore para você, que te batize. E ali, meus irmãos, Ananias foi advertido por Jesus, né? Desce até a rua direita, onde está, né, ali o homem que eu converti a mim, é um vaso precioso para mim, né? Saulo de Tarso. Vá até lá, ore por ele, para que ele volte a enxergar e batize ele. E Ananias até quis resistir, mas Senhor, ele é um perseguidor da igreja, ele mata os cristãos, prende, escabela, toma os seus bens. Mas Jesus falou, não, ele para mim é um vaso precioso e eu vou ensinar ele como é ser perseguido, né? Ele era perseguidor, agora ele vai aprender como é ser perseguido. Então ali pôde entender, meus irmãos, que assim como ele perseguiu os cristãos, agora como se fosse um boi sendo, né, ali espetado por aquela aguilhada, né, por aquele aguilhão. Então ele de perseguidor se tornou, né, um perseguido, e de aborrecedor do evangelho, né, se transformou num amoroso, um que amava o evangelho, um que defendia o evangelho. Então Paulo, né, quando ele perseguia a igreja, ele tinha, né, todo o apoio dos fariseus, todo o apoio dos saduceus, tinha carta, tinha autoridade. Mas quando ele passou agora a defender os cristãos, os próprios fariseus levantaram contra ele, os próprios saduceus, levou para ele aos tribunais,
a qual nos tribunais ele tinha os argumentos certos para argumentar com eles, né? Passou por muitas prisões, muitas perseguições, né? Mas quanto mais ele era perseguido, mais o seu ministério cresceu, mais ele pregou o evangelho, mais cidades foram, né, atendidas, foram evangelizadas, mais igrejas foram instaladas, né, ali nas regiões onde Paulo passou, meus irmãos. Passou em Atenas, passou, né, ali na Tessalônica, Éfeso, né, Coríntios, Colosso, né, Galácia, várias cidades daquela época, né, do Império Grego Romano na época, foi na Síria, foi na Grécia, né, em vários países ele pregou. No final da vida dele estava em Roma, na prisão em Roma, né, porém lá pregou e ganhou almas, ganhou soldados para o reino dos céus. Então veja, meus irmãos queridos, o que Jesus disse aqui, né, quando vocês forem levados, né, diante das autoridades, não fique ansioso do que vai haver de dizer, na hora você será ministrado, né? Desde Gênesis, meus irmãos, a gente vê sempre, né, às vezes os servos de Deus sendo levados diante das autoridades, né? Ali, Êxodo capítulo 5, Moisés entrou diante do faraó, rei do Egito, para, né, dizer para ele o que Deus falou com ele, para deixar Israel sair do Egito, né, sair livre, né? Mas Faraó ali apertou mais ainda em cima né, dos israelitas, né, a qual transformou eles em escravos, porque Moisés procurou ele para mandar que eles fossem libertados. Mas Faraó quis pelejar com Deus, escravizou o povo de Deus, apertou para eles as coisas, mas quanto mais ele apertou, mais Deus fez maravilhas no Egito, e depois tirou o povo lá de dentro do Egito triunfante, né? Você vê no livro de Êxodo 14, né? E você vê lá no Êxodo 12, né? E Deus matou os primogênitos do Egito, né? E poupou os primogênitos de Israel, né? Foi ali, meus irmãos, né? Os primogênitos do Egito morreram no lugar de seus pais rebeldes, né? E aqui os primogênitos de Israel foram poupados, né? Não foram mortos, porque o primogênito deles, que defendeu eles da morte, foi Jesus Cristo, foi o Cordeiro de Deus, né? Então, por Israel apenas um morreu. Pelos egípcios, todos tiveram que perder um filho, até mesmo os animais, porque eles não tinham primogênitos, que é Jesus Cristo, como seu, né? Seu selo, seu defensor, porque eles não tinham aliança com Deus. Porém, Israel tinha uma aliança com Deus, apenas um primogênito morreu, que foi o Cordeiro de Deus, né? Ali, aquela noite, né, antes da passagem para sair do Egito, eles sacrificaram um cordeiro, simbolizando Jesus, né? Eu livro ali de João capítulo 1, a gente vê João Batista falando: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que era Jesus, né? Então, para nós que somos salvos, meus irmãos, apenas um teve que morrer, que foi Jesus Cristo, nosso Senhor, e já foi o suficiente, mesmo, né? Nas leis, né, de Moisés lá, meu irmão, cada dia ele sacrificava cordeiros, bodes, né, animais, pelo pecado do povo, né? E mesmo assim o povo, né, continuava pecando. Mas nós não, morreu em nosso lugar o Cordeiro de Deus. Hoje, se nós, né, dermos algum vacilo, João fala: filhinhos, não pequeis. Porém, se você pecar, temos um advogado para com o Pai, a saber, Jesus Cristo. Se você errou, reconheça o seu erro rapidamente, dobre os seus joelhos, né, e confesse diante de Deus, e deixa o pecado, e alcançarás de Deus a misericórdia. O único pecado que não é perdoado é a blasfêmia contra o Espírito Santo, porque aí já foi algo, né, que atingiu o ápice, né, quando a pessoa blasfema contra o Espírito Santo, né, como Safira e Ananias ali, que mentiram para o Espírito Santo, Atos 5, quem condena a pessoa é o próprio Deus, né? Herodes também, né, morreu no próprio Deus, porque ele blasfemou contra o Espírito Santo. Nadab e Abiú morreram pelo próprio Deus, porque blasfemaram contra o Espírito Santo. Então, aí, meus irmãos, esse pecado é um pecado que o próprio Deus é que julga, né? A gente é Deus, né? Mas todos os outros pecados que não seja esse, meus irmãos, esse tem perdão, meus irmãos. É só a pessoa, né, dobrar o joelho, arrepender-se de coração, confessar, que vai alcançar de Deus a misericórdia. Então, Jesus dizendo aqui, meus irmãos, né, no livro de Marcos 13:13, e sereis aborrecidos por todos, por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Então, meus irmãos, servir a Deus, a gente serve a Deus no meio do aborrecimento. Pessoas, né, que não querem Deus nos aborrecem, pessoas que não querem Deus nos perseguem. Existem falsos irmãos. Paulo falou: eu tive em perigo no deserto,
perigo no campo, perigo, né, na escuridão, perigo nos mares. Ele fala, eu estive em perigo também no meio dos falsos irmãos. Existe falsos irmãos. Nós não devemos apontar quem é, mas existe. Existe o trigo, existe o joio. Eu não posso sair apontando, esse aqui é joio, o outro lá é trigo. Não, quem sabe disso é Deus, né? Então, meus irmãos queridos, quem vai separar é Deus. Mateus 24, vai vir os anjos separar os justos dos, né, ímpios. Os justos serão recolhidos, né, no arrebatamento, e os outros demais serão, né, visitados pela ira, pelo fogo de Deus, né? Então, por amor do nome do Senhor Jesus, seremos aborrecidos. Então, por isso que às vezes a gente está tão feliz, às vezes um dia, e às vezes vem tristeza, vem aborrecimento, né? Vem perseguições, porque nós amamos a Jesus. Você vê países aí, ó, né, que não aceitam o cristianismo, que mata cristãos, pessoa que professa a fé é presa, é condenado, né, e tudo. É porque os cristãos amam a Cristo e o mundo odeia Cristo, né? Então, meus irmãos, quem ama Cristo pode se preparar para passar por provações, né, e outras coisas. Porém, meu irmão, vale a pena. Há uma alegria dentro do nosso coração. Atos 16, Paulo e Silas estavam presos, aborrecidos pelo, né, as pessoas daquela cidade, ali por eles ter expulsado o demônio daquela mulher, né, eu creio que foi em Tessalônica. Ali eles foram aborrecidos e foram lançados na prisão. Porém, né, o corpo estava aborrecido pelas feridas, pelas chicotadas, mas a alma deles se renovou em Deus. O Espírito Santo visitou eles dentro da cadeia. Eles começaram a cantar e orar, e os outros presos prestavam atenção no que eles estavam fazendo. De repente veio um terremoto que sacudiu aquela cidade inteira, as celas foram abertas, e aí o carcereiro até pensou que as pessoas tinham fugido, que isso se dasse, mas Paulo falou, nós estamos aqui. E aí o carcereiro alumiou, né, ali a cela onde estava Paulo e Silas, que era uma cela escura, e falou com eles, né, varões, o que é necessário que eu faça para me salvar? Atos 16, 31, Paulo e Silas respondeu, creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. E aí a história a gente vê que, né, o carcereiro converteu a Deus, né, levou Paulo para sua casa, e Silas cuidou de suas feridas, deu alimento, e ali foi uma grande obra naquela cidade, através daquele feito, né, daquela provação que Paulo e Silas passou. O evangelho cresceu mais ainda naquela cidade, né? Começou através daquela moça que teve um demônio expulso da sua vida, um demônio de adivinhação, e passou Paulo e Silas pela prisão, pelo açoite, mas saiu da prisão triunfante. Aquela cidade foi evangelizada, foi confirmada uma igreja ali em Tessalônica, né? Então, meus irmãos, que Deus em Cristo abençoe vocês que vão, né, assistir esse vídeo que eu estou deixando aqui, né, nesse canal, né, o canal do YouTube, canal Glória a Deus, né? Então, vou orar aqui ao Senhor Jesus, para nós terminarmos por aqui. Senhor Deus e Pai, abençoa cada um dos meus irmãos que vão, meu Deus, acompanhar esse vídeo que eu vou deixar gravado aqui, meu Pai, no meu canal do YouTube, o canal Glória a Deus, meu Pai. Abençoa cada irmão, cada irmã, meu Pai querido, que vai assistir esse vídeo até o fim. Meu Deus querido, dá vitória a eles, que essa palavra chegue aos seus corações, que essa palavra chegue às suas mentes, Pai. Eu sinto aqui tão gostosamente, meu Pai, alegre, de transmitir a palavra do Senhor com simplicidade, porém com veracidade para meus irmãos. Os irmãos meditam também, que eles leiam a Bíblia, meu Pai, que eles ouçam a Bíblia falada às vezes, que eles ouçam louvores do Senhor, Pai, ouçam pregações do Senhor, que eles pratiquem o Evangelho, Pai. Dá vitória a meus irmãos, dá vitória a minhas irmãs, meu Pai. Onde chegar essa palavra, meu Deus, que ela venha achar guarida no coração dos meus irmãos. Dá vitória do céu, dá vitória do alto, dá cura, dá, meu Pai querido, oportunidade, abre portas de trabalho também para quem está desempregado. Prepara uma moradia, meu Pai, para essa pessoa. Prepara o sonho dessa pessoa, meu Pai. Realiza o sonho dessa pessoa em todas as áreas. Cura, meu Pai, essa pessoa, toda enfermidade física, mental, espiritual, em nome de Jesus Cristo. E dá um dia maravilhoso para essas pessoas. Dá uma semana maravilhosa, um mês, um ano maravilhoso. 2023 seja maravilhoso na vida dessa pessoa. Seja um ano de muitas realizações, em nome de Jesus Cristo. Abençoa a todos, Pai, para a glória do seu nome. Amém. Deus em Cristo, meu irmão, abençoe você, abençoe sua família, seu trabalho, sua vida espiritual, sentimental, né? E todas as áreas da sua vida sejam abençoadas por Deus, né? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Curta aí, meu irmão, compartilha, comente, né? E que Deus em Cristo recompense você por tudo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deus abençoe a todos.